Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Sejam bem-vindas à reunião de estudos A Verdade da Vida. Para as perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Primavera chegou ou inverno que chegou, hein? Parecendo inverno que está chegando, né? Então vamos lá as perguntas. Primeira pergunta. Feminino, 70 anos, divorciada. Fui fumante durante 40 anos. Tenho DPOC, enfisema pulmonar, desde 2011. Em 2012, fiquei 14 dias na UTI entubada. Desde 2017, estou cada vez pior e atualmente preciso usar oxigênio 24 horas por dia. Faço sutra para os antepassados todos os dias. Como libertar dessa ilusão? Muito obrigado. A medicina não está errada de afirmar que fumar faz mal, não está errada. Mas o outro fator que afetou seus pulmões não foi exatamente somente o cigarro. O cigarro pode ter contribuído, colaborado, mas o outro fator foi muito mais forte. É a mágoa do ex-esposo. Vocês tiveram muita desarmonia, muitas discussões, muitas brigas, e os sentimentos reprimidos, sentimento que a gente reprime não é agradável, porque sentimento agradável a gente não fica reprimindo, a gente fica até relembrando, sorrindo, mas aquilo que a gente reprime é aquilo que a gente engole, né? Engole sapo, na verdade. Esses daí são aqueles que machucam, exatamente isso que aconteceu com você. Então, o que você tem que fazer? Já que você se poluiu com esses sentimentos, você tem que purificar desses sentimentos, ok? De que forma? Como é ódio, o que limpa o ódio? Qual detergente que vai limpar o ódio? A oração do perdão e agradecimento ao ex-marido. Mas não é meia dúzia não, ok? Você precisa de um caminhão de detergente. Esse caminhão de detergente é pelo menos 40 orações de perdão por dia e à tarde faça pelo menos 10 mil vezes por dia, obrigado, obrigado, obrigado. Mas não obrigado igual um papagaio, não faz, obrigado com devoção, com amor, com sentimento. Da forma que você gravou com sentimentos esses ódios, é com sentimentos que você tem que tirar. Então, é com aquele sentimento de procurar realmente a paz, de perdoar e entender aquilo que aconteceu. Se você ficou com mágoa porque ele aprontou alguma coisa, lembre sempre que nada se colhe desde que não tenha sido plantado. Então você plantou, em alguma ocasião você plantou. Seja 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, um dia você plantou com ele, por isso que acabou colhendo, ok? Essa prática, pelo menos um mês, durante um mês no mínimo. Próxima pergunta. Feminino, 50 anos, 58 anos, solteira. Na família, por parte da minha mãe, teve e ainda tem muitos casos de câncer e quebra de fêmur, inclusive minha mãe. O que pode ser feito para mudar esta situação? Muito obrigado. É importante que nós procurem sempre ler e analisar o que está lendo. A Sutra Sagrada não é simplesmente para ler, somente ler. Nós temos que entender o que está na Sutra Sagrada, procurar entender, assimilar, analisar, né? Por exemplo, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, primeira coisa, você está lendo todos os dias para os antepassados? E outro detalhe, o que você tem que fazer agora é uma leitura específica de 21, 30 ou 49 dias para essas pessoas, né, da família que morreram de câncer e também um problema no fêmur. Outro detalhe, providencie para os seus antepassados, leia diariamente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade.
Para os parentes que morreram com esse problema, você providencia registros espirituais. O que não deve ser feito é orar para os antepassados de outra família. Na sua casa, você só deve orar para os seus antepassados e não antepassados de outra família. Ok? Outra pergunta? Feminino, 46 anos, casada. Tenho 2 filhas. Minha mãe e minhas irmãs brigam sem parar. Tenho 3 irmãos que moram no Rio de Janeiro em casas separadas, mas só vivem em pé de guerra também. Eu não consigo entender o porquê de tantas brigas. O que posso fazer para ajudá-los? Conforme diz Yogananda, tem gente que a briga não começou agora, não. A briga começou em outras encarnações, viu? E continua brigando, por isso que acaba se reencontrando, e não aprende a perdoar. Então, novamente, existe essa situação. Um rapaz perguntou para o Yogananda numa aula, ele disse, eu não suporto determinado colega. Ele falou, você foi inimigo dele, né? Então você foi inimigo. Só saber que foi inimigo, isso não quer dizer nada. O importante é você entender por que você reencontrou com essas pessoas. É para se harmonizar. Tem que se harmonizar, tem que aprender a harmonizar. Mas o ego sempre fala mais alto, né? Então, até um caso assim que Ramatis, aquele yogi muito iluminado que viveu na mesma época que Jesus Cristo, só que ele era um filósofo lá no Egito e Cristo estava lá na Judéia e Jerusalém, né? Por isso que a admiração, o respeito que ele tem por Jesus Cristo é de séculos e séculos e séculos. E a última encarnação de Ramatis é um espírito tão elevado, que a última encarnação dele foi no século IX, ou seja, no ano 800, mais ou menos. Por isso que é importante dar sempre atenção para as pessoas que alcançaram um patamar muito elevado, porque eles têm muita sabedoria, muita paz, muito amor, muito conhecimento da verdade. Então, nós temos que aprender com essas pessoas mais elevadas. E não buscar palpites, conhecimento de pessoas que são de conhecimentos inferiores ao nosso. Há uma lei da mente que diz, aquilo que você reconhece, aparece. Aquilo que você teme, aparece também. Aquilo que você reconhece, aparece. Portanto, para cortar esse vício dessas desarmonias, se você admitir, pensar, acreditar que eles estão brigando, você está reconhecendo. E reconhecendo, vai continuar com essa situação. É como se jogar lenha na fogueira. Ok? Então, o que você tem que fazer? Não ficar pensando que eles estão brigando. Pense o contrário. Não estão brigando, estão brincando. Só coloca um Nzinho, né? Estão brincando, não brigando. Okay? E repita 1.000, 2.000, 10.000 vezes por dia o contrário que você veio fazendo até agora. Ao invés de ficar pensando, estão brigando, pense, estão em perfeita paz, perfeita harmonia, perfeita paz, perfeita harmonia, perfeita paz, perfeita harmonia. Isso tudo é dentro daquilo que nós aprendemos na teoria. A palavra orar em japonês é inoro e vida noro declarar. Então você, pensando, estão brigando, você está declarando. E você está rezando para continuar brigando. Inconscientemente está acontecendo isso. Não que você seja culpado, mas aí que você está diante dessa situação para harmonizar essas pessoas. Então, uma das situações é você, aquilo que eu sempre falo, visualizar o fulano que briga com o ciclano, visualizar esse e fazer oração de perdão para esse fazer para esse, fazer esse para esse, para esse. Até você começar a sentir que eles estão, acreditar, sentir, visualizar, imaginar que eles estão em perfeita harmonia. Aí faça a forma humana, a oração para a cura divina, para todos eles de harmonia. E uma ocasião, outro detalhe que é bem diferente daquilo que eu falei até agora, já faz uns 20 anos, uma senhora que me disse, eu não passo um Natal sem brigar, com a minha família. Eu falei, então, você vai fazer o seguinte, você está falhando na oração dos antepassados, não falhe mais e faça a oração dos antepassados. Natal, desde manhã, já não esqueça, não é acordar Natal, a pessoa preparar isso, preparar aquilo. Acorde mais cedo e faça oração para os antepassados. E realmente acabou o problema.
Okay? Então, outro fato que você tem que fazer é, qual o objetivo? Eles aprenderem a se perdoarem. E onde que eles podem aprender a perdoar? Nas revistas sagradas da Seichoné. Só um detalhe que, acho que eu já contei aqui, né, de uma professora que era substituta lá em Fortaleza, e a professora titular não pôde ir, então ela foi dar aula. E fez uma reunião em grupo, com uma revista do Mundo Ideal dos Jovens da Seichoné. Quando terminou a reunião, o aluno foi até a mesa dela e falou assim, bem baixinho, professora, tirou uma coisa da cintura, falou, aqui está uma faca, porque graças a esse estudo que nós fizemos de perdoar, ainda bem que a senhora fez esse trabalho, porque hoje eu e mais uns colegas já tínhamos planejado matar outro colega. Ele não falou se era dentro da própria escola ou se era fora da escola. Então ele disse, a senhora pode me levar para a diretoria, pode falar para quem quiser, mas eu não vou cometer esse crime. E deu a faca para a professora, graças ao quê? Graças à revista da Seichoné que a classe toda estudou. O pretor Edson Schwarzmelo, lá de Porto Alegre, ele contou uma vez que uma rebelião que teve nos pavilhões dos jovens, né? E todos atearam fogo nos colchões, exceto um pavilhão que não fez nada, que não aderiu ao quebra-quebra, não aderiu à destruição, a xingar, não colocou fogo em nenhum colchão. Era o pavilhão que todos os jovens que estavam lá estavam recebendo mensalmente a revista da Seichoné. Então, única que não aderiu. Então, veja como é diferente quando você pode fazer um trabalho de ajudar o próximo, né? Ok? Próxima pergunta. Masculino, 69 anos, viúvo do primeiro casamento e divorciado do segundo. Minha primeira esposa faleceu quando tinha 33 anos, vítima de aneurisma da aorta, e me deixou com 3 filhos pequenos, que vieram a falecer em épocas diferentes, vítima de aneurisma igual à mãe. Há poucos anos, a minha filha do segundo casamento teve um filho que foi descoberto hidrocefalia e teve que ser operado às pressas. No último eletroencefalograma foram detectados sinais de epilepsia, a que se devem tantas tragédias e tantas amarguras na minha vida? Bom, olha aqui. Justamente agora que eu ia pedir para deixar a tela. Olha aqui o detalhe. A primeira esposa faleceu com 33 anos. Bem jovem, ok? Vítima da aneurisma da aorta e me deixou com os 3 filhos pequenos que vieram a falecer em épocas diferentes. Então, esses 3 filhos acabaram falecendo. Vítima da aneurisma igual à mãe. Por isso que eu grifei aqui. Então, aqui já tem um ponto para analisar daquilo que está na Sutra Sagrada. Ok? Há poucos anos, a minha filha do segundo casamento teve um filho que foi descoberto hidrocefalia e teve que ser operado às pressas. Então, aqui, na verdade, segundo caso aqui, pode ter uma ligação com o primeiro casamento, quando ocorre de um viúvo casar pela segunda vez. Casa pela segunda vez e sem conversar, sem autorizar, sem orar para o primeiro cônjuge que faleceu. Então, questões, muitas vezes, daquele apego, ciúmes, o primeiro cônjuge começa a interferir, começa a dar desarmonia, começa a ter problemas de saúde, dar doenças, e até já conheci um caso que o filho jovem acabou falecendo de tantas complicações de doenças que ele teve. Então, o que nós temos que compreender? Veja bem, a sua primeira esposa morreu muito preocupada com os filhos pequenos. Da mesma forma que, quando a pessoa falece e a família começa a chorar, aquele espírito que poderia ir para o lugar mais elevado, mais iluminado, acaba não indo por ficar
triste de ver a mãe ou alguma pessoa da família chorando, e ela não consegue subir. Uma ocasião me deram, 2 vezes me deram de presente um livro, mesmo livro, 2 pessoas diferentes, do Chico Xavier, e eram jovens que morreram naquele, o pessoal da velha guarda vai lembrar, daquele incêndio no edifício Joelma e Andraus, São Paulo, lembram, né? Nesse caso que aconteceu, alguns jovens que morreram nesse incêndio, a mãe foi lá pedir para Chico Xavier ter uma mensagem deles. Aí a filha falou, uma filha falou assim: mãe, se a senhora ficar chorando, eu não posso ir para o lugar que eu posso ir, que eu já tenho direito a ir. Eu tenho que ficar aqui sofrendo, porque eu vejo a senhora sofrendo, eu acabo não conseguindo ir para o lugar que eu mereço. Eu já estou viva, né? Eu estou bem melhor do que antes, porque agora não tenho corpo carnal. Estou mais livre, estou melhor do que antes. Então, são detalhes que as pessoas muitas vezes ficam com excesso de preocupação e o espírito não consegue subir. Da mesma forma, aqui no caso, teria um motivo da mãe, muito jovem, deixar os filhos pequenos, também ocorre essa situação, né? Ele não consegue ir, da mesma forma que as mulheres que sofrem, que morrem no parto, também morrem preocupadas. Aquele coisa de mãe, né? O instinto, o coração de apego, de proteger os filhos, isso é uma coisa natural das mães, tanto mães como ser humano, como também dentre os animais também são assim, né? Por isso que os caçadores, quando veem uma fêmea andando com o filhote, já sabe que é perigoso chegar perto. Qualquer tipo de animal assim. Muito mais o ser humano, que tem um grau de consciência muito mais elevado. Ok? Então, isso porque a importância de se ler a Suta para os antepassados, né, antepassado da pessoa e do cônjuge também. Então, no caso, se tivesse lido a oração, assim que a esposa de 33 anos morreu, ela estivesse recebendo a leitura da Sutra Sagrada, já teria uma visão, uma compreensão e não estaria sofrendo assim. Mas tudo bem, você não conhece a Seichonoye, então não teria como fazer isso. Mas é bom que todos saibam. E porque os filhos faleceram com o mesmo problema? Capítulo Espírito da Sutra Sagrada. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças gástricas, né? Estão atentos, hein? Estão atentos, exatamente. Morrer do coração e fica pensando que está com problema cardíaco, pensando que está com problema cardíaco, continua sofrendo, tendo todos os sintomas de quando estava viva. Mas o corpo carnal que morreu com aquele problema está no cemitério. Mas aquela ilusão de que está. Por isso que a verdade liberta. A verdade é que você não tem mais o corpo carnal para ficar sofrendo. Então, esse entendimento a pessoa vai obtendo através das leituras da Sutra Sagrada. Por esse fato é que quem está lendo não é só ler, ela precisa estar concentrada e lendo. Então, se a pessoa, por exemplo, está lendo para um antepassado que viveu no exterior, em outro país, e que não sabia a língua portuguesa, então ela poderá assimilar se quem estiver lendo, ler concentradamente no texto. Então, aquele pensamento, aquela compreensão do texto, ela irá captar pela vibração mental de quem está lendo. Não pelo som, ok? Tudo bem? E quarto detalhe, a filha do segundo casamento com hidrocefalia. Por que o mestre Masaru Taniguchi, ele escreveu no Melhore Seu Destino, orando para os antepassados, não é recomendável construir túmulos em lugares alagáveis. Por quê? Às vezes a pessoa lê, mas falou isso, mas por quê? Mas por quê? Sempre procure fazer a pergunta por quê, exatamente por quê? Porque aqueles espíritos que são de cor avermelhada, ou seja, espíritos novatos, quando deixa o corpo carnal, ainda é da característica do espírito que está nesse estágio ainda inferior, que é o primeiro estágio, ficar apegado ao corpo carnal, muito materialista, e como era muito apegado, onde ele vai ficar depois que deixa o corpo carnal? Onde foi enterrado o corpo carnal, né? Mas espírito mais elevado, cor azul, não ficam lá, porque já sabe que são espíritos, já sabe que aquele corpo não é ele, já sabe que não é ele,
Mas o espírito baixo não vê dessa forma. O espírito baixo pensa que ele é aquele corpo carnal. Aí, por isso que ele fica lá onde está o corpo. E se o túmulo dele ficar com água, esse é outro motivo também, que onde há cemitérios e que foi construída uma represa e acabou alagando e inundando todo o cemitério, sempre tem alguém que vai ter problema de hidrocefalia. No caso do espírito que ainda esteja naquele estágio e o cemitério fica alagado. Tem um caso que aconteceu, já faz uns 15 ou 20 anos mais ou menos, a pretora Belisa, que é baiana, né? Ela nasceu na Bahia, e uma pessoa lá que conhecia a dona Belisa comentou com ela, olha, tem uma menina, garota ainda, adolescente, que veio para São Paulo para fazer cirurgia da cabeça, porque estava com hidrocefalia. Aí eu falei, ó, tem túmulo do antepassado dela que está com água. E aí foi quando o familiar, a mãe, se não me engano, que disse, que realmente aconteceu com uma represa, a construção da represa, não sei se é Paulo Afonso ou qual a represa que foi, o cemitério ficou alagado. Então, nesse caso, tem que orar para as pessoas os antepassados que foram enterrados naquele cemitério, para que eles compreendam a verdade, ok? E aconteceu outros casos também, no norte do Brasil, de uma senhora que a filha estava com hidrocefalia, e eu falei isso daí, e realmente quando foram no túmulo dos avós, um dos avós estava com o túmulo todo cheio de água. E quando eu comentei isso numa palestra, uma senhora de Dourados, se não me engano, sei que é Mato Grosso do Sul, dia seguinte ela foi no cemitério e realmente tinha bastante água. Outro caso que aconteceu foi de um rapaz, esse foi em São Paulo, isso eu já contei, do rapaz de 30 anos mais ou menos, e quando eu comentei isso, ele foi com o pai visitar o túmulo do avô, pai do pai, e o túmulo do avô estava cheio de água e o caixão estava boiando. O pai tirou, bateu no túmulo embaixo, quebrou para escoar toda a água e a hidrocefalia dele desapareceu. Então, não deixe de ler a Suta dos Antepassados, visite os túmulos, não é só visitar, não lava, também dá uma verificada se não está acontecendo isso. Okay? Esse caso desse rapaz que eu comentei agora, o túmulo do avô estava num nível inferior do vizinho, e do vizinho é que a água da chuva caía sobre o túmulo, foi quando formou aquela piscina, verdadeira piscina no túmulo do avô. Próximo. Não, epilepsia, né? Sobre a epilepsia da filha do segundo casamento, ler a sutra, mas para os antepassados e também para a filha, ok? Normalmente a epilepsia é quando acontece de antepassados estarem ainda muita ilusão, ou quando tem choques emocionais devido à discórdia, briga dos pais. Então, isso também gera epilepsia. E para a primeira esposa, então você tem que pedir aquela autorização para a primeira esposa. Marque aí, Verdade da Vida 38, página 117, ou Namoro, Casamento, Maternidade, página 138 até 142. Ok? Então faça isso, pratique isso que ele disse. Próxima pergunta. Feminino, 34 anos, casada. Minha mãe sempre ajudou outras pessoas, muito devota e de bom caráter. Contudo, sempre foi muito doente. Ela acabou de completar 54 anos, mas já há alguns anos depende de uma muleta para caminhar, pois está com os ossos e articulações muito fracos. O que eu poderia fazer para ajudá-la? Ossos. Em japonês é hone, que está ligado aos antepassados. Então, geralmente, o problema nos ossos está ligado aos antepassados. Mas, ultimamente, coisa que antigamente a gente não ouvia tanto, ultimamente, tem acontecido muitos casos de osteoporose. Mas aí também a culpa não é de antepassados, não. Em muitos casos é a alimentação errada que as pessoas estão, né? Não é cachaça, não estou falando cachaça, não. Refrigerantes, esses
tudo que contém açúcar, açúcar branco, não é bom para o organismo. No livro Alimentação, nós comentamos, o mestre fala que o açúcar branco, devido ao cal que ela contém cal. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, e na empresa onde eu trabalhei muito tempo, 25 anos, quando tivemos uma reunião com o superintendente de uma indústria de cal, eu perguntei para ele, os senhores fornecem cal para indústrias, para a indústria que fabrica açúcar? Ele falou toneladas e toneladas. E realmente, então, açúcar, aquele açúcar natural, como melado, mel, esses não fazem mal para o organismo, mas o açúcar branco, ele cria uma acidez e devido à falta de cálcio, ele vai buscar onde? No dente e nos ossos. Né? Então, por isso que começa a dar osteoporose, então problema de dentes que começam a enfraquecer, devido a esse problema da necessidade de buscar cálcio. E isso daí devido ao açúcar, que cria uma acidez. Por esse fato é que é bom tomar muito cuidado com esse detalhe. Agora, pessoas como a sua mãe, que estão sempre ajudando, precisa tomar cuidado na forma de ajudar. Tem que ajudar com sabedoria, é só ajudar. E muitas vezes ela fica gastando energia prana dela, consumindo energia prana, igual as pessoas que ficam orando, colocando a mão, ou então, que é uma energia animal, que é uma energia do corpo etérico, a energia do corpo etérico que a pessoa vai transmitindo para outra pessoa. É diferente da mentalização que você faz contemplando a natureza divina. Quando você mentaliza contemplando a natureza divina, você não tem desgaste, você não consome a sua energia prana. E nesse embalo da sua mãe de ajudar, o que acontece? Ela fica segurando, muitas vezes fica segurando, pensando, sofrendo com o problema do outro, sofrendo porque ela se apegou ao problema do outro. E com isso, aquilo fica com ela, como é a mesma coisa que você descascar alho. Já descascaram alho? Oh, que bom, todo mundo já trabalha na cozinha. Não fica um cheiro do alho depois que você descasca? A mesma coisa, né? Então fica com aquela pessoa que aquele sentimento de tristeza e consequentemente ela não percebe mais aquela tristeza, aquela imagem que ela teve da pessoa doente, ela só fica pensando na doença. Isso também é um sugestionamento. Ela está sendo sugestionada pelo que está vendo, ok? Então são detalhes que a pessoa precisa agir por isso que eu digo, agir com sabedoria. Orientou, ajudou, pronto, esquece. Tá? Mas nada de ficar rezando para a pessoa, ficar perto, eu vou rezar para você. Quando outro dia me disseram isso, eu falei para a pessoa que estava fazendo isso, você não fica cansado depois que faz isso? Eu falei, fico, é lógico, você está gastando sua energia prana, você fica esgotada, realmente fica esgotada. E isso é um problema sério e muito cuidado, porque causa envelhecimento e também esse desequilíbrio de consumir muita energia prana é perigoso porque, se vocês analisarem aquele médiuns que incorporavam o Dr. Fritz, quase todos eles morreram tragicamente. Okay? Garrincha, Edson Queiroz, Arigó, todos eles. Tudo isso são detalhes que a pessoa precisa entender daquilo que é necessário. Orientar com sabedoria e não ficar... Está certo que você pode ficar até com pena da pessoa, mas oriente para que aquela pessoa pratique. Não é? Então tem gente que fica, reza para mim, tá, e a pessoa fica rezando, e ela está lá assistindo televisão, e a outra lá rezando. Peraí, você quer ficar bom? Faça a sua parte também, tá bom? Então, de nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmo, disse Confúcio. Confúcio disse, de nada adianta você tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si próprios, ou seja, ela que deveria fazer, ela que deveria ler a suta, não lê, tem preguiça de fazer, e só fala, reza para mim, não é? E Chico Xavier fala assim, são pessoas que não querem fazer o esforço e querem que tudo caia do céu, querem que toda a cura, a bênção caia do céu, sem o menor esforço. Não é esse o caminho. Então, outra do Lao Tse. Lao Tse era outro grande sábio da China. Ele disse, essa daqui vocês conhecem, dê a um homem um peixe e ele se alimentará por dia. Ele ensine o homem a pescar, ele vai se alimentar por toda a vida. Então, a mesma coisa, esse detalhe. Sobre a muleta, há relatos de cura de pessoas que estavam ressentidas
o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, e ficaram curadas. Leia o livro Lições para o Cotidiano, viu? Você que fez a pergunta. E outra coisa, há muitas curas de pessoas que passaram a orar, quando começaram a orar para os antepassados, então essa pessoa ficou restabelecida, porque os antepassados receberam a oração. Agora eu lembrei nome dele é Marco Antônio. Ele é da regional São José do Rio Preto. Conheceu pela televisão, foi lá na regional, assistiu a palestra, e justamente naquele dia estavam falando, vai ter uma caravana para a Academia de Biona para a festividade de São Antaro Roso. Ele falou, eu vou também, eu vou. Se inscreveu, foi. Teve a primeira parte da manhã, quem conhece a festividade de São Antaro Roso, a primeira parte da manhã é a oração para os antepassados. Então, registros que foram providenciados, né? Normalmente são 2 milhões e pouco de registros, as pessoas, aqueles antepassados que foram inscritos, recebem as orações. E a parte da tarde, para os anjinhos anônimos. Anjinhos cujos pais abortaram, nem nome deram, nada. Simplesmente, muitos materialistas, principalmente algumas mulheres, falam, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, e simplesmente como se fosse jogar no lixo o próprio filho que matou. Então, esses anjinhos estão perdidos no mundo espiritual, né? Muito perdidos. Bom, esse rapaz terminou a primeira parte da oração dos antepassados, ele foi no sanitário, saiu do sanitário e ficou conversando com os colegas da regional, São José do Rio Preto. Aí, conversando, de repente, falta alguma coisa. Falta alguma coisa, está faltando alguma coisa. Ele, aleluia! Minhas muletas, esqueceu lá no sanitário. Ele não se deu conta que ficou curado e deixou a muleta lá e saiu andando, né? Então, por quê? Porque os antepassados se iluminaram e as pernas que estavam fracas dele, as pernas ficaram fortes. Por isso que é importante ler a Suta para os antepassados. Não vai dar mais tempo, então vou parar aqui. Eu falei outro dia da caridade, né? E 350, 70, 400, chegou até 400 macarronadas. Aqui está aí o casal. 5 minutinhos, vem cá, Érica. Ilka, conte aqui rapidamente como é que vocês fazem essa caridade toda semana. Deixa que ela conte, senão eu vou contar tudo. Pretora Ilka e pretor Vanderlei, é dentista. Eles são videntes, eu não sou, vidente, é dentista. Boa noite, muito obrigada. Então, nós estamos lá em Manaus fazendo macarronada toda semana. Nós iniciamos com 24 marmitas, né? Isso foi aumentando, e hoje 350, 400, né? Não só água. Importante também é a divulgação da revista. Então, nós damos também a mesma quantidade de macarronada, que é no Capricho, né? Nós damos assim pirulito, chocolate, água e uma revista da Seichonoe. E nisso a gente tem conhecido muitos moradores de rua. Muitos, esses dias até, foi um rapaz entregar água lá em casa e ele não se conheceu. Eu lembro de vocês, nós comemos sua macarronada. Aí eu pedi para ele fazer um depoimento. Ele é venezuelano, veio, ficou muito tempo na rua e hoje ele tem emprego, trouxe a família e está muito feliz. Então, quando a gente vê isso, nos fortalece ainda mais. Então, como o mestre diz, né? Quando o bem é para todos, aparecem colaboradores. Então, eu tenho muitos clientes que me dão assim, 1.600 marmitas, né, embalagens, outro me dá 1.450 águas, outro me dá pastéis. Então, não preciso correr atrás. Naturalmente, vai chegando esses materiais. Então, aí a gente vê, né? Não podemos parar. E toda semana a gente faz esse trabalho. E é maravilhoso porque é emoção. Envolve, assim, pessoas, porque eu sempre pensei em fazer, mas não que as pessoas me deem dinheiro. Eu sempre pensei, nossa, eu gostaria que os empresários viessem e cortassem cebola, participassem da confecção do material. E hoje, realmente, tem médicos, professores da faculdade, tem um aluno
que é filho de um médico que faz medicina lá também, e mostrou para o pai que tem o consultório em Belém. Quando o pai viu o filho ajudando, o pai chorou. Aí eu disse, os filhos não entendem essas lágrimas do pai, mas a gente que é pai sabe. E principalmente na área deles de medicina. Né? Então, aquele cuidado, aquele carinho. Se a pessoa está deitada, a gente não acorda, levanta e fala, olha, está aqui e tal. Né? Então, a maioria nos abençoa. E eu vejo também que é uma oportunidade também de eles falarem coisas boas. Né? Porque normalmente encontramos de tudo. Esfaqueado na rua, drogados, tem de tudo. E a gente está aprendendo também que a gente tem que doar sem esperar nada, né? Porque às vezes no início eu falava, poxa, nem obrigado falou, né? Recebia, às vezes ia com cara feia. Aí nós não estamos aqui para julgar. E a maioria, 98% agradece. E como o sensei falou, quando a gente faz, a gente não fica cansado, muito pelo contrário, né? A gente volta 3 horas da manhã, ainda vamos tomar um lanche, e a gente comenta o que aconteceu durante a madrugada. Então, nós estamos fazendo certo. Então, eu só tenho, assim, gratidão, né? Sensei sempre nos orientou também, né? Eu lembro do Dr. Norio Enomura também, que sempre direcionou a gente para esse ato de caridade, de ajuda, não só material, mas também espiritual, né? E eu também, ano passado, há uns 2 anos já, né, pai? Eu tive que fazer uma cirurgia no SECOM também. Então, mensalmente, a gente entrega até uns 800 revistas, porque o hospital está lotado. Em Manaus, o que mais se abre é a farmácia. Né? Então, a gente acha que tem essa nossa missão. E aí, tudo na nossa vida é maravilhoso. Os filhos vão bem, os netos, tudo vai, sabe? Naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, obrigado, sensei, pela oportunidade, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. O importante é que todos recebem revistas. E até estava vendo um vídeo que gravaram do rapaz, me deram um vídeo, qualquer dia eu vou passar aqui. Um deles que via na rua, foi prosperando, melhorando, já está morando num quartinho alugado, já não mora mais na rua, e todos eles estão lendo revistas e até comentam o que está dentro da revista, ok? Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, é só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV, e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar, e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Surpresa hoje que aqueles abraços que foram dados na aula 310. Abraço regional Santa Maria, Rio Grande do Sul, Santiago, Uruguaiana, Itaqui, Quaraí, São Cepé, Cacequi, São Gabriel, Itamaraju, na Bahia, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, em Palmas, Gurupi, Araguaína, todos nomes indígenas, né? Guarani, Manaus, Montes Claros, em Minas Gerais, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Esteio e São José dos Campos, Taubaté, Ubatuba. Aviso para quem está desesperado, a maioria mulheres, né, para se casar. Olha aqui, não percam esperança. Olha aqui, 91 anos, ela 84. Esse é mais ainda, 94 e 86. E olha, mais ainda, 101 e 103. Na página 34, Verdade da Vida 34, página 181. A doença não sara enquanto pensamos que ela existe realmente. Esse é o título que o mestre deu. Dentre vários casos que foram relatados nas academias, interessante que esse livro parece que é um dos que estão demorando mais para nós terminar, por causa dos relatos que nós estamos lendo e estudando.
Então o pai disse para o mestre: desejo que o meu filho se cure de vez por todas da amidalite. Então o mestre percebeu que o problema não estava no filho, mas no pai, o apego do pai. Então ele disse: o senhor tem a mente apegada ao aspecto fenomênico. Aspecto fenomênico é aquilo que nossos olhos carnais enxergam, né? Aquilo que acontece aqui na Terra, no mundo das 3 dimensões. E o mundo das 3 dimensões, esse mundo terrenal, esse mundo material, tudo é projeção da nossa mente, consciente ou inconscientemente, é o ser humano que vai projetando que aconteçam esses fatos. Por esse fato que não é por acaso que acontece uma guerra, não é por acaso que a pessoa fica doente, tudo estado mental, fica brigando, desarmonia, conflito, ressentimento, acaba se materializando, esses ressentimentos se materializam em forma de doença, por isso que é projeção da mente. O senhor tem a mente apegada ao aspecto fenomênico de que seu filho sofre de amidalite. E por isso a pessoa, no caso, não percebe, mas ela acredita que o filho sofre de amidalite. Então, a crença faz com que aconteça. Jesus Cristo já falou sobre isso. Aquilo que você acredita se manifesta. E isso é pela explicação de Cristo, né? Conforme cresce, assim será. E no budismo, eles simplesmente falam: tudo é projeção da mente. É a mesma coisa, situação, só que em palavras totalmente diferentes. Aí o mestre diz: crendo que essa é a imagem verdadeira dele, tenta ansiosamente curá-lo, que você reconhece ao mesmo tempo que quer que fique curado, mas você está colaborando para que continue doente. Na verdade, a doença não existe. Doença não existe. Essa é a frase que o professor Tokuhisa, era médico, quando ele estava doente, pegou o livro A Verdade da Vida e fala: doença não existe, pegou a caneta, mentira, riscou. Por que eu sou médico? Ele não estava falando da doença que estava manifestando. Estava falando que Deus não criou, não está na relação do que Deus criou. O que existe verdadeiramente é o que Deus criou. Aquilo que a mente humana projeta não é existência real, é efêmera, passageira. Mas aquilo que existe realmente é eterno, não acaba nunca. A vida, nossa vida, nós somos vida de Deus, isso é eterno. Continuaremos sendo eternamente vida perfeita de Deus, tá bom? Então, aí vamos lá nesse velho quadrinho nosso, que sempre é bom analisar. Pai nosso que sai no céu, seja feito o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aonde? Aqui na terra, como no céu. Então nossa mente está aqui, ó. Quando oramos Pai nosso que está no céu, nós estamos conversando com Deus, contemplando esse lado aqui, esse céu. Não é esse céu que a gente enxerga com os olhos carnais. Olhos carnais só enxergam aquilo que é material, aquilo que é físico. Então, esse céu que a gente enxerga com os olhos carnais, não é. Ou seja, tudo que nós captamos com os 5 sentidos são coisas materiais, são coisas desse mundo fenomênico. Por isso que aquilo que está além dos 5 sentidos, aquilo que está além da terceira, aqui esse mundo aqui é o mundo das 3 dimensões. Aquilo que está acima da terceira dimensão, 4ª dimensão, por exemplo, nossos carnais não enxergam, nossos olhos carnais não enxergam. Então, ondas de rádio, televisão, de celular, está por aqui. Aqui está, mas nós não chegamos porque eles pertencem ao mundo da 4ª dimensão. E quanto mais superior a dimensão, muito menos os olhos carnais vão enxergar. Aí alguém pode falar assim: mas eu conheço uma pessoa que ele tem evidência, mas o que ele está vendo não é o olho carnal dele que está vendo, é o olho espiritual. Ou seja, nós temos 5 sentidos corpóreos, mais 5 sentidos espirituais. Então nós temos 10 sentidos. Então esses 5 sentidos corpóreos, então o tato, o paladar, o olfato, da mesma forma nós temos esses 5 sentidos espirituais. Por isso se fato que algumas pessoas veem a parte espiritual, sentem um cheiro que muitas vezes não percebe. Por exemplo, numa atividade, já aconteceu algumas vezes, o pessoal até lembra de uma vez foi em Brasília, outra vez aconteceu, não sei se foi em Minas, uma pessoa que estava vindo pela primeira vez na Seitiona aí perguntou, lá de Brasília, a mulher de Brasília perguntou: mas que incenso que a gente usa? Que estava usando naquela hora. Falei: não tem nenhum incenso aceso aqui. Mas eu estou sentindo perfume. Falei: você está sentindo perfume?
com o seu nariz espiritual. Então é um perfume de um anjo, que um anjo para baixar, para descer aqui na terra, ele precisa se proteger com passando perfume de incenso nas suas vestes astrais, e é assim que ele desce, é assim que ele vem. Okay? Então, na realidade, essas pessoas sentem a presença de um espírito muito elevado, de um anjo que está lá ajudando. Então, continuando. Então, aqui responde a mente do homem. Se já feita a vossa vontade aqui na terra, como no céu. Então, esse mundo fenomênico é efêmero, é projeção da mente do ser humano. Por isso que, se desejais, aqui a situação não está boa desse lado aqui. Diante dos nossos olhos canais, a situação não está boa. O que diz na Sutta? Se desejais purificar aquilo que você está vendo aqui, você tem que purificar aqui. Ok? Então, da mesma forma que eu falei agora há pouco da mulher, da senhora lá, você quer resolver seu problema de saúde, da mesma forma que você está doente, essa doença é a projeção da mente que ainda guarda a mágoa do marido. Lembra que eu falei isso agora? Então, se você quiser aqui, diante dos seus olhos, você quer que você apareça, seu físico fique restabelecido, você fique curada, você tem que purificar a mente, eliminando as mágoas, ressentimentos, aí vai aparecer aqui limpo. Ou seja, aquilo que Cristo falou, os limpos de coração. Né? Os limpos de coração são aquelas pessoas que vão projetar exatamente conforme é a oração que nós falamos do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já é no céu. Se não está projetando aqui na terra o que já é no céu, é porque a nossa mente aqui está com um monte de tranqueirinha. Ok? Conforme Cristo assim será, acredite em Deus e na sua criação. Isso que nós temos que manter em mente. Acredite em Deus e na sua criação. Ele não criou doença. Então, tem pessoas que despertam quando alguém fala, doença não existe. Então, essa pessoa que falou, aqui ele transmitiu, e a pessoa entendeu que ele estava se referindo à criação de Deus, imediatamente fica curada. Mas quando a pessoa não entende, então ela continua, porque ainda não, a ficha não caiu. Página 84. É importante a mente receptiva. Um homem que não sentia gosto por nada que comia. Tem gente que ainda está com influência do Covid, eu não sinto sabor nenhum. É o Covid que está levando culpa. Mas o mestre diz, é reflexo da mente não receptiva às coisas, à boa vontade dos outros. Não é receptiva pela boa vontade, por exemplo, o homem que fica, eu perdi o paladar. Também, todos os dias, a mulher capricha na cozinha, ele fica reclamando da comida. Essa porcaria, ele está aparecendo macaco, aparecendo mingau, não sei o quê. Não é receptivo pela boa vontade da esposa que preparou aquela refeição, ele fica só xingando e reclamando. Então, já que não sente gosto pela comida que ela preparou, tanto faz ter gosto como não ter. Então, o paladar some também. Porque se já não sentia paladar nenhum, não sentia gosto nenhum, para que vai ter gosto? Então, inconscientemente, ele faz com que o paladar se perca. Por quê? Já estava assim antes, não é? Ele não estava sentindo paladar nenhum, porque de tanto reclamar, então automaticamente perde o paladar. Tudo bem? Entenderam? Então, vamos lá. Ou seja, é ingratidão. Por isso que assiste a falar, agradece, 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 para desenvolver o sentimento de gratidão e perder o sentimento de ingratidão. Se uma pessoa que está nessa situação passar fome 3 dias, e aí leva uma comidinha bem simples que ele reclamava antes, que ele vai falar, que delícia. Não é? Ou seja, a comida é mais saborosa quando você está com a barriga vazia. E barriga vazia também de reclamações, parar com aquele sentimento que não reclama, que é ingrato, né? Ingrato que não vê as graças, ingrato, não graças. Ou seja, o espanhol, quando ganha uma coisa, fala muitas graças, ele reconhece as graças. E o nós, brasileiros, portugueses, fala obrigado. Ou seja, nós somos obrigados a retribuir essa boa vontade que você fez. Sou obrigado a retribuir. Então, na realidade, veja que
é até mais profunda o nosso obrigado, mas só falar também não adianta, tem que retribuir, não é? Esse sentimento de ajudar o próximo. Por isso que quanto mais nós fizermos para os outros o bem para o próximo, né, como ouvimos agora a pretora Ilka falando lá das macarronadas, é tão gostosa a macarronada que eles fazem lá que em frente onde o pessoal, a maioria dos moradores de ruas ficam, é um hospital. E os próprios enfermeiros saem correndo para pegar a macarronada. Tá? Continuando, no mesmo texto o mestre diz o seguinte: há pessoas que que se queixam por não conseguir distinguir bem os cheiros. Então, aquele caso do paladar, e há casos de pessoas que não sentem cheiro. E o que o mestre diz? Isto também reflexo da mente que repele os outros, e não se cura quando a mente se torna, e só se cura quando a mente torna-se receptiva. Quando ela torna-se receptiva, ela já não tem aquele coração duro, aquele coração indiferente. Quando é indiferente, a pessoa não qualquer coisa, não, quer distância desse cara, quer distância da pessoa, qualquer coisa, vai se isolando, então não é receptiva, então não tem a mente receptiva, não tem a mente receptiva daquilo que acontece, que é importante, que a Saint-Honoré sempre faz, reverenciar, fazendo aquele gesto de mão justaposta. Então é recepção, né? Receptiva, receber. Então veja quem tem olhos, ouça quem tem ouvidos, abra os olhos da mente, né? Veja quem tem olhos, ouça quem tem ouvidos. Você tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido para ouvir, para aceitar e não ficar rechaçando, né? Então tudo isso são fatos que nós temos que aprender a ter mais gratidão do que ficar reclamando e lamentando. Então quanto mais a pessoa reclama, mais coisa ruim acontece. Quem tem o hábito só de reclamar, compra o aparelho, vem com defeito. Por quê? Porque ele gosta de reclamar. Se vier bom, não vai ter como reclamar, mas ele gosta de reclamar, por isso que sempre acontece coisa ruim para quem reclama. E na página 184, relata sobre a cura da epilepsia. Então veja que epilepsia tem alguns fatores que causam, conforme eu disse. O senhor Rishia sofria de epilepsia há 10 anos. Conheceu Saint-Honoré, começou a ler os livros da verdade e a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. No dia 13 de julho, teve outra crise e desmaiou, ficando sem pulsação e sem respiração. Aconteceu um fato assombroso. Depois de 2 horas, voltou ao normal. Isso me faz lembrar de um vizinho, isso foi no ano 1960, 61. Ele era carteiro. E muitas vezes estava lá com um monte de cartas para entregar, ele começava a sentir e desmaiava. Quando desmaiava, sempre caía e sempre machucava a testa sempre no mesmo lugar. Aí a esposa, nós começamos a falar de Saint-Honoré, e foi 62 por aí. Aí já tinha aquela sutra pequena. Aí nós começamos a falar sutra, e quando ele tinha o ataque, nós começamos a ler, nos chamava, minha mãe e eu, e ficávamos lendo a sutra. Aí, pouco tempo ele ficava restabelecido, coisa que normalmente ele demorava 2h30 para voltar ao normal, em questão de meia hora já ficava normal. E ele foi melhorando, que algumas vezes começou a ter ataque, antes de nem 15 minutos depois, ele ficava do lado da esposa e ficava lendo também. Então, o tempo de restabelecimento foi melhorando. E até um ponto de, quando ele sentia que ia ter ataque, já sabia que ia ter, pelos sintomas que ia ter ataque, ele pegava a sutra e começava a ler, aí o ataque desaparecia. Então, onde que está a causa? E o mestre explicou. Esse jovem tinha ataques epiléticos porque havia um espírito baixo encostado nele, e ficou em estado de morte aparente quando esse espírito foi expulso pelo poder da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Às vezes, na exorcização, a pessoa possuída acaba morrendo, mas esse jovem retornou à vida graças à proteção divina. Então, esse caso que eu contei do vizinho. E teve um outro caso, agora lembrei, é que eu escrevo relatos assim, tão resumido que eu preciso lembrar aqui qual era o caso. Um rapaz que sofreu praticamente 21 anos, ele tinha 28, 30 anos, quando
teve um ataque, constantemente ele tinha, mas esses 29 anos, mais ou menos, foi quando ele teve o último ataque, esse ataque epilético. Aí a mãe dele falou assim, senhor, o meu filho teve um ataque epilético, mas rapidamente se restabeleceu, e depois manifestou agora é uma coisa surpreendente, uma senhora espanhola, uma mulher no meu marido. Então a mulher incorporou no marido, que no passado ele tinha sido médium. Aí eu falei, espanhola, né? Ele falou, sim, espanhola. E essa mulher espanhola, o que era? Era a esposa do filho na outra encarnação, na encarnação anterior do filho. Mas essa esposa, essa mulher que foi esposa dele na outra encarnação, não se reencarnou até então. Mas por quê? Porque ela ficou sofrendo lá no mundo astral por sentimento de culpa devido à infidelidade que ela cometeu, por ter sido muito infiel. Então ficou sofrendo. Aí essa senhora falou assim, olha, ele já te perdoou. Eu vou te ensinar uma oração, você pratica. Aí falou uma vez a oração do perdão, esse espírito entendeu, se iluminou e foi para o mundo espiritual. Então nunca mais esse filho teve ataque epilético. Mas quem estava querendo usar o corpo dele, que aproximando assim, porque estava em ilusão, era a mulher que foi esposa dele na outra encarnação. Por sentimento de culpa, e aquele autossentimento de culpa muito forte, ela não conseguia se reencarnar. Ok, até aqui? Agora, um detalhe. Primeira revista Pomba Branca do Brasil, a primeira Pomba Branca no Brasil, né? Foi publicada em 1985, julho de 85. Antes era só uma revista só, Acendedor. Aí dividiu para Pomba Branca e Mundo Ideal. Na página 11, artigo da professora Teruko Taniguchi, relatando fatos que aconteceram quando eles vieram para o Brasil, pela segunda vez em 1973. Após visitarem o embaixador do Japão, foram visitar quem? O arcebispo Dom Jaime Câmara, primeiro mais elevado nível dentro da Igreja Católica, era o arcebispo Dom Jaime Câmara. E o mestre foi lá visitá-lo. E a professora Teruko, pensando, meu Deus, aqui no Brasil o catolicismo é forte, é o maior país cristão do mundo, católico do mundo, né? Então ela ficou ansiosa, preocupada. O que o mestre ia falar para o arcebispo? E o que o mestre falou? Na época que tudo era pecado, ligava a rádio, só falava pecador, ó, pecador, lembra? E ele falou, o mestre falou para o arcebispo, até parece que foi atrevimento falar isso. Ele falou, o homem é originariamente filho de Deus e todos os homens são irmãos entre si. Se todos reverenciarem sua perfeição interior do Filho de Deus, serão felizes. Eu viajo pelo mundo para transmitir essa mensagem e eis-me aqui no Brasil. Nisto, Sua Eminência, Dom Jaime Câmara, pensou que xingou o mestre? Não. Falou, vai embora daqui? Não. O que ele falou? Ele falou, se todos perceberem o Cristo interior, terão a consciência despertada e deixarão de praticar o mal. Olha, naquela época, um arcebispo falar isso, é uma coisa que surpreendeu a própria professora Teruko. O Dom Jaime Câmara não disse filho do pecado, mas disse Cristo interior. Não é o mesmo que dizer que o homem é filho de Deus? Assim escreveu a professora Teruko. Ao ouvir isso, o mestre, que o mestre falou? Encheu-se de contentamento e disse, o senhor também diz que Cristo se aloja dentro do ser humano? Isto é uma alegria para mim. Estamos falando a mesma linguagem, não é? Isso é maravilhoso. Ou seja, não é à toa que ele era arcebispo. Ele não distorcia o que Cristo ensinou. Ele ensinava exatamente como Cristo falou. Então, alguns que ficam distorcendo, vão ensinando distorcido, e acabam até acreditando que nasceu para pagar o pecado de Adão e Eva, que nasceu para pagar o pecado, que é fruto do pecado. Mas Cristo nunca falou isso. Falou do Cristo. É por isso que Cristo curava os doentes. Ele não via o corpo carnal da pessoa, ele via o Cristo interior da pessoa, ele via a natureza divina da pessoa, que é o Cristo interior, que é a natureza divina, é o eu verdadeiro, né? E é dessa forma que
Cristo contemplava, por isso que manifestava a natureza divina. Reconhecendo a natureza divina, essa natureza divina aparece. Por isso que, ao contrário disso, as pessoas que ficam pensando que o filho está viciado, fica viciado, só está pensando que é viciado, por isso que continua com o vício, mas deixa de pensar nisso, passa a ver filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, é o que está acontecendo, que aconteceu com muitas pessoas que praticaram o CD, o poder da oração, que agora o primeiro capítulo está no livro Oração tem Força, Oração tem Poder, que é o último livro que eu escrevi, né? E a partir daí houve um caloroso diálogo em que as afirmações de ambas as partes coincidiam. Então os dois ficaram tão entusiasmados, porque a conversa estava tão perfeitamente ajustadas, que o que o mestre estava falando, que o Dom Jaime Câmara estava falando, é a mesma coisa, então começaram a sorrir, brincar, conversar tudo isso. E o mestre apertou a mão do Dom Jaime, plenamente satisfeito, e os demais integrantes da comitiva que acompanhou o encontro sentiram-se também muito contentes, sem perceber que em qualquer religião os seus líderes se identificam. Então, aqui, o mundo espiritual também é uma forma. O mundo espiritual baixo vai ficar aquelas brigas, a minha religião é melhor que a sua, melhor que a sua. À medida que vai evoluindo, eles vão ver que estão falando a mesma linguagem. Todos conhecem a verdade pura e cristalina, por isso que estão naquele patamar bem elevado, okay? E aí aconteceu um fato interessante, quando o mestre foi para Maringá, e o pessoal, chegando lá, os adeptos estavam todos assim, encolhidinhos, e perguntaram, então, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? É que um padre aqui, que é um padre italiano, ele pressionou para ninguém comparecer na conferência do mestre, que ia deixar de ser católico, ia ser excomungado, não sei o quê. Aí falaram o seguinte, falaram que o mestre esteve agora, recentemente, com o Dom Jaime Câmara, e explicou tudo isso. Então, ele falou, experimentem transmitir a esse padre que o mestre Marcelo Taniguchi teve um encontro com Dom Jaime Câmara, arcebispo Dom Jaime Câmara, e que ambos descobriram muitos pontos de vista idênticos. E perguntem-lhe se mesmo assim ele se opõe à visita à cidade. Quando falaram isso, o padre, não, por favor, mudou totalmente o modo de pensar, não é verdade? E assim encontramos alguns padres que consideravam a igreja como um invasor, mas os líderes de ambas as partes haviam apertado a mão com grande satisfação. Então, porque compreenderam a verdade entre si. Aí eu lembrei do fato que estava a professora Maria que contou, parece que foi no Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, o padre na missa falou, quem é da Seitianoye aqui? Um olhou para o outro com medo de ele falar, e de repente umas 3 pessoas levantaram a mão. O padre falou, por que vocês não abrem a associação da Seitianoye aqui? Não deu bronca, ele falou, por que vocês não abrem a associação da Seitianoye? Outro caso que aconteceu foi anos 90, Coroinha, em São Paulo, na região Zona Leste, e na hora antes da missa, um coroinha cochichou no ouvido do padre. Aí o padre, senhor, hoje não vou fazer o sermão, porque nós temos uma visita muito ilustre aqui. Nós estamos recebendo hoje a visita de um preletor da Seitianoye que está ali. Até vou pedir para que ele faça o sermão no meu lugar. Ele chamou o preletor fez a palestra mesmo. Aí ele falou para o padre, eu quero retribuir a sua cortesia e convidá-lo para fazer uma palestra na minha associação onde eu pertenço. Passou um tempo, ele já até tinha esquecido o padre, 3 meses depois, de repente ele olha para a primeira cadeira, um senhor lá com a suta toda surrada, era o padre. O padre está aqui, padre, por favor. Passa a palestra hoje no meu lugar. Ele fez tudo do jeito que a Seitianoye ensina. O padre já era um leitor da Seitianoye há muito tempo. Muito obrigado. Quero convidar você a participar de um seminário para jovens nas academias de treinamento espiritual da Seitianoye. Em especial, nós estamos retornando seminários para jovens depois de um bom tempo devido à pandemia. E este é o primeiro seminário que estamos promovendo depois de bom tempo. Então vai ser muito bacana esse reencontro de milhares de jovens nas academias da Seitianoye espalhadas por todo o Brasil. E, em especial, a temática é gratidão aos pais. A Seitianoye trata esse tema de uma forma muito séria e vem resolvendo a vida de milhares de jovens que participam desse seminário. A gratidão aos pais é a base para o nosso sucesso. E nesse processo de reconciliação, de gratidão,
muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um preletor, de um bom livro, de um bom conselho, de práticas espirituais, palavras da verdade. E é isso que você vai encontrar participando de um seminário de gratidão aos pais em uma das academias da Seicho no Ie. Então se programe, participe deste seminário de gratidão aos pais, se dê de presente esta oportunidade maravilhosa. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, escolher em qual academia você quer participar, qual é a melhor data para você e faça a sua inscrição hoje mesmo.